Boa tarde a vocês que nos assistem, eu sou André Vieira e diretamente aqui da nossa correspondência na cidade do Rio de Janeiro, levaremos para vocês o que foi informação na América Latina e no mundo. Começa agora mais uma emissão do Telesur Notícias em português. Iniciamos essa emissão falando da Bolívia, país que vive dias de incerteza e instabilidade depois que um golpe cívico-militar foi consumado no último domingo. A segunda vice-presidenta do Senado, Jeanine Áñez, do Partido Democrata, se autoproclamou presidenta do país, numa sessão parlamentar sem quórum mínimo para poder despachar. Além disso, nomeou um novo comandante do Estado-Maior da Bolívia, Carlos Orellana Centellas, que substituirá Williams Calimán, quem, em nome das Forças Armadas, pediu a renúncia do presidente Evo Morales, dando início ao golpe de Estado. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, pede a realização de novas eleições. Enquanto isso, Áñez afirmou que sua missão é acabar com a previsão legal de reeleição e pediu aos parlamentares que exercem seu segundo mandato que coloquem seus cargos à disposição. O outro objetivo seria a convocação de novas eleições. Enquanto isso, os parlamentares do Movimento ao Socialismo, partido de Evo Morales, são impedidos de entrar na Assembleia Legislativa Plurinacional. E milhares de indígenas, camponeses e trabalhadores de diversos setores mantêm as mobilizações na cidade de El Alto e em La Paz, repudiando o golpe e exigindo a volta de Evo Morales. Segundo a Defensoria Pública, ao menos 4 pessoas foram mortas nos enfrentamentos de El Alto. Nesta quinta-feira, vence o prazo de 48 horas dado pela Central Operária dos Bolivianos, ACOB, para que a constitucionalidade do país fosse restabelecida. Caso contrário, iniciariam uma greve geral por tempo indeterminado. E a solidariedade internacional foi imediata. Em diferentes países do mundo, movimentos sociais se mobilizaram para denunciar e repudiar o golpe de Estado. Argentina, Brasil, Venezuela foram alguns dos países da América Latina onde centenas de pessoas repudiaram a ruptura da democracia na Bolívia. A Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, ALBA TCP, e o Movimento de Países Não Alinhados também se manifestaram, condenando o golpe contra o presidente Evo Morales e exigindo o respeito às leis e à estrutura democrática do país. Nos provocaram e agora há uma resistência e mobilização. Eu dei uma coletiva de imprensa e pedi que houvesse um diálogo nacional com os distintos setores e atores para pacificar a Bolívia. O que mais me dói é como, nesse tempo, começamos a mudar a Bolívia, gerando crescimento econômico com desenvolvimento de programas sociais para os mais humildes. Tudo que avançamos, que construímos, agora eles estão destruindo. E o nosso correspondente em La Paz, na Bolívia, acompanhou as últimas horas desse país e nos conta agora os detalhes. A situação na Bolívia está numa situação tensa, onde de um lado, o Parlamento, o Congresso, onde o partido do presidente Evo Morales tem maioria, está a tentar de recuperar a legalidade, mas de outro lado, o governo de facto da senadora Jeanine Áñez está a se mover muito rápido, a nomear mandos militares, nomear um gabinete novo, e o novo ministro do Interior está a anunciar também uma perseguição muito precisa contra cubanos e venezuelanos. Ao mesmo tempo, desde as províncias fora de La Paz, os movimentos campesinos e obreiros estão a marchar em direção a esta cidade. Então, mesmo se parece já uma vitória do governo de facto, nos fatos não é tão assim. Nos fatos a situação permanece incerta. E o presidente Evo Morales chegou ao México depois de aceitar o asilo político oferecido pelo governo do presidente Andrés Manuel López Obrador. Na capital, cidade do México, foi declarado hóspede ilustre. Eduardo Martínez nos mostra os detalhes a partir de agora. Que tal? Um gosto saludar-te, um gosto saludar a Olá, um prazer te cumprimentar e também um prazer cumprimentar toda a audiência. O governo do México ofereceu asilo político ao presidente Evo Morales, que chegou ao território mexicano no dia 12 de novembro. Cabe destacar que o asilo ocorreu com grandes complexidades diplomáticas e houve muita tensão. Segundo o chanceler mexicano Marcelo Ebrard, que teve que negociar
negociar com distintos países para que pudessem abrir o espaço aéreo e para que a aeronave da Força Aérea Mexicana, que transportou o presidente Evo Morales, pudesse cruzar esses espaços e chegar ao seu destino. Cabe destacar que os países que colocaram obstáculos foram Brasil, Argentina e Peru. No entanto, depois de acordo com o chanceler, de maneira milagrosa, o Brasil permitiu que o avião sobrevoasse uma parte da fronteira para trazer Evo Morales para o México. Durante esses dias, o presidente Evo Morales, que veio acompanhado do seu vice-presidente Álvaro Garcia Lineira e de sua ministra da Saúde, Gabriela Montaño, teve diversas atividades públicas, entre elas, deu uma conferência de imprensa aos meios de comunicação nacionais e estrangeiros, e também recebeu a chave da cidade como hóspede distinto aqui na capital mexicana. Como huésped distinguido aqui na capital mexicana. No Chile, já se completa quase um mês das mobilizações populares contra as políticas neoliberais da administração de Sebastián Piñera. Até agora, não existe nenhum acordo entre os movimentos populares e o governo. Iniciado com o repúdio ao aumento das tarifas de metrô e transporte público e agora culminando com um pedido de redação de uma nova Constituição, milhares de chilenos saem às ruas por 4 semanas consecutivas para exigir uma nova Constituição, já que a atual foi redigida em 1980 no período da ditadura de Augusto Pinochet. O governo Piñera propôs um plebiscito para aprovar ou não uma reforma constitucional, ao mesmo tempo que radicalizou as leis que condenam qualquer tipo de manifestação pública. Por outro lado, os movimentos sociais exigem a convocatória de uma Assembleia Nacional Constituinte soberana, com eleição de novos deputados e liberdade para a formulação de uma nova Carta Magna Cidadã. Há um povo que está em pé de luta. Não sabemos que reação teria, mas evidentemente, se existe alguma estupidez maior e mais criminosa, seria, nesse momento, a aplicação da Lei de Segurança Interior e redobrar as medidas repressivas. Temos um governo que não entende, que aposta apenas em aumentar a repressão. Há um povo que resiste a amedrontar-se e que continua mobilizado. Isso gera um cenário muito instável, cujas consequências podem ser graves. O que acontece aqui é que existe um rechaço à forma de fazer política e se necessita uma forma nova, que é uma nova Constituição. E aqui no Brasil termina hoje a Conferência dos BRICS, que reuniu os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além de diferentes acordos firmados, esses presidentes também pretendem definir os próximos passos do Banco dos BRICS e criar uma rede internacional de universidades. Com o lema Crescimento para um Futuro Inovador, presidentes das 5 nações se reúnem desde ontem, quarta-feira, em Brasília, para reforçar acordos comerciais multilaterais. Atualmente, o Brasil lidera o bloco e é anfitrião do encontro. Os BRICS representam 23% do PIB e 18% do comércio mundial. O bloco também reúne alguns dos países que mais crescem no mundo. Entre 2008 e 2017, a economia mundial subiu uma média de 1%, enquanto os BRICS cresceram cerca de 8%. No caso do Brasil, somente em 2018 foram 110 bilhões de dólares, cerca de 440 bilhões de reais, de lucro com o comércio entre os BRICS. Enquanto Xi Jinping e Vladimir Putin defendem a integração no lugar do protecionismo como forma de superar a crise econômica mundial, o presidente Jair Bolsonaro contraria suas promessas de campanha e afirma que quer priorizar o intercâmbio comercial com o bloco emergente. A cúpula dos BRICS está reunida en Brasil. Los jefes de Estado de Brasil, Sudáfrica, India, Rusia y China tienen como lema para esa reunión o crecimiento económico para un futuro innovador. O governo de Jair Bolsonaro, por parte do ministro de Economia Paulo Guedes, pretende ampliar as relações comerciais bilaterais com a China, inclusive esquecendo o superávit para o Brasil. Por parte dos líderes de Rússia e China em relação ao Brasil têm divergências sobre as questões do golpe de Estado na Bolívia e também sobre o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Justamente durante a chegada de Putin e também o chefe de governo da China, Xi Jinping, foi invadida por apoiadores de Juan Guaidó a embaixada de Venezuela em Brasília. Um dia depois de conquistar sua liberdade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um ato na cidade de São Bernardo do Campo, onde reafirmou seu compromisso com os mais pobres e sua disposição para construir um Brasil mais justo.
e Lula já tem um próximo encontro marcado com a população brasileira. Será este domingo, na cidade de Recife, durante o festival Lula Livre. Eu quero construir este país com a mesma alegria que nós construímos quando nós governamos esse país. O meu sonho não é resolver os meus problemas. Eu hoje sou um cara que não tem emprego, o presidente não tem aposentadoria, não tenho nem televisão eu tenho no meu apartamento, minha vida está toda bloqueada. A única coisa que eu tenho certeza, eu estou com mais coragem de lutar do que quando eu saí. E a Embaixada da Venezuela aqui no Brasil foi invadida no dia de ontem por apoiadores do deputado opositor Juan Guaidó. Depois de horas de pressão e denúncia em diferentes meios, os apoiadores de Juan Guaidó deixaram a embaixada. A invasão aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro publicou duas versões de nota de repúdio ao ato. Na primeira, citava a palavra invasão e na segunda, já se remetia ao fato de interferência de atores externos. Além disso, o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, publicou uma série de mensagens reafirmando um suposto direito que a equipe nomeada pelo autoproclamado Juan Guaidó teria de assumir o controle da representação diplomática venezuelana no Brasil. Depois de cerca de 12 horas de constantes denúncias internacionais e negociações mediadas pela bancada de deputados do PT e do PSOL, os opositores se retiraram pelos fundos. O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, agradeceu o apoio dizendo que, sem dúvida, a pressão popular foi chave na solução pacífica da situação. E vamos para a Europa, isso porque milhões de espanhóis voltaram às urnas no último domingo para eleger um novo parlamento. Isso acontece porque o presidente do governo, Pedro Sánchez, não conseguiu formar uma aliança majoritária e assim consolidar um governo. No último domingo, a Espanha celebrou sua quarta eleição geral em 4 anos. O desgaste foi sentido na queda de participação. Apenas 68% do eleitorado compareceu às urnas. O Partido Operário Socialista Espanhol, o PSOE de Pedro Sánchez, saiu novamente vitorioso, mas sem uma maioria absoluta. E por isso, já anunciou que se aliará ao Unidas Podemos, somando 155 deputados. Por outro lado, o Partido Conservador Ciudadanos perdeu mais da metade de suas cadeiras no parlamento em comparação às eleições de abril, levando à renúncia de Albert Rivera à presidência do partido e à vida política. Paralelamente, cabe destacar que a força que mais cresceu nessas eleições foi o partido Vox de extrema-direita, que em apenas 6 meses saltou de 24 deputados para ser a maior força política do parlamento espanhol, com 1 milhão de votos a mais que nas últimas eleições. Passamos agora ao Oriente Médio, isso porque no Líbano, apesar da renúncia do primeiro-ministro, continuam as manifestações populares nas ruas de todo o país. Bancos, escolas e universidades permanecem fechados. Já são 29 dias de manifestações contra o aumento de impostos, a crise econômica e a corrupção. O governo cedeu e anunciou que não criará novos impostos para 2020. No entanto, cortou 50% dos salários dos servidores públicos e se endividou, pedindo um novo crédito de 3 bilhões de dólares para supostamente equilibrar as contas públicas. Agora, centrais sindicais convocaram uma greve geral que exige a saída do presidente Michel Aoun. O governo afirma que quer dialogar, mas mantém a repressão nas ruas, que já provocou uma morte. Diante desse cenário, começam os questionamentos se o Oriente Médio não estaria diante de uma nova primavera árabe, com movimentos financiados pelos Estados Unidos para derrubar governos insubmissos na região. E assim chegamos ao final dessa emissão do Telesur Notícias em Português. Nós continuamos através das nossas redes sociais e também através das nossas telas em espanhol e inglês. Somos a Telesur, o sinal informativo da América Latina e do Caribe.